Fala aí, nação São Paulina, ligada aqui no canal SPFC 100%, aqui é o Beijo, estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbi pra você de casa. São Paulo solta nota oficial e confirma o fim. Zubeldia define cobradores de pênalti no elenco. Jornalista confirma a tentativa de chapéu do Palmeiras. Negociação por zagueiro trava e Gustavo Medina aparece como possibilidade de contratação. São Paulo não descarta a venda de Joel de Cotia, diretor abre o jogo. Tudo isso e muito mais conta a partir de agora. Fica até o final, não saia por nada. Deixa o like que ajuda demais o crescimento do canal. Se inscreva aqui se eu não for inscrito. E ativa também a sineca para receber as notificações de novos vídeos, para você não perder nada do que rola no mundo do Tricolor do Morumbi e nem o vídeo aqui deste canal. Mas antes, quer acompanhar todos os jogos do Tricolor do Morumbi na temporada sem perder nenhum. Além de tudo, assistir filmes e séries, lançamentos e muito mais, os principais jogos das principais competições do futebol nacional e internacional. Link no primeiro comentário fixado do pessoal da TV Torcida. Clica lá, entre em contato com eles pelo WhatsApp e você faz o seu teste gratuito. Você vai ver que vai rodar lisinho, sem travamento nenhum. Uma grade de canais absurdas com filmes e séries, lançamentos aí toda hora pra você, rapaziada, num custo-benefício aí excelente que cabe no seu bolso para você não perder nada. Link no primeiro comentário fixado, roda a vinheta, editor, e bora pras notícias. E o São Paulo venceu aí o último jogo no sábado, né, de virada, com um gol de pênalti marcado pelo André Silva. Inclusive o Zubeldia definiu os 3 primeiros cobradores aí de pênaltis no elenco, né. Zubeldia afirmou que gosta de que os centroavantes cobrem os pênaltis em seus times. Em entrevista coletiva, Zubeldia disse o seguinte, abre aspas: "Eu gosto que os pênaltis batam os centroavantes, ou neste caso, um meio atacante, ou o executor da bola parada, o especialista, nesse caso, o Oscar, o atacante ou um atacante que tem gol, o Lucas Moura, ou o 10, sempre gosto disso, então a responsabilidade era primeiro do André Silva, depois do Oscar ou do Luciano para bater, mas hoje o Luciano eu não considerava tanto porque o goleiro conhece ele, então não queria muito essa situação, mas qualquer dos 3 poderia chutar, fecha aspas." Ou seja, nos próximos pênaltis que tiver o São Paulo, né, André Silva, se estiver em campo, será o primeiro da lista, aí depois vem ali o Oscar e depois o Luciano. Lembrando que no pênalti contra o Grêmio, o Oscar e o Luciano estavam em campo ainda, mas André Silva foi quem bateu e converteu a penalidade. Caleri havia errado contra o Sport e o Ferreirinha errado contra o Fortaleza naquele lance patético. Contra o Fortaleza, a regra de Zubeldia não foi seguida, inclusive. Enfim, pra você, essa sequência é uma boa? Você mudaria alguma coisa? Colocaria, sei lá, o Oscar pra bater o primeiro, né? Porque pra mim, um jogador que ganha 2 milhões de reais por mês, ele tem que ser o primeiro, chamar a responsabilidade, até porque o Oscar é especialista em bola parada, né? Cobra bem pênalti, inclusive, também sempre bateu bem pênalti em sua carreira. Enfim, rapaziada, continuando com as informações, temos uma atualização sobre os torcedores feridos no Morumbi na semana passada, no jogo do Campeonato Brasileiro, final da Libertadores, né? Rian Gabriel Feitosa da Silva passou por cirurgia na última sexta-feira. Ontem ele recebeu alta do Hospital Albert Einstein e passa bem. Ivan Bezerra da Silva, pai de Rian, continua internado. Ele vem apresentando uma certa melhora, mas ainda está internado na UTI. Ivan faz movimentos leves, mas ainda está sedado e entubado. Segundo o Alexandre, filho de Ivan, irmão de Rian, os exames estão saindo como esperado. Todos os custos hospitalares estão sendo aí pagos pelo São Paulo Futebol Clube. Alexandre disse mais, abre aspas: "Estamos sendo bem atendidos. O São Paulo mandou uma assistente social quinta-feira e sexta", fecha aspas. Gabriel Bardella, o terceiro atingido ali, sofreu uma fratura no ombro, né? Ele não faz parte da família do Alexandre e tal, ele até foi socorrido lá no estádio mesmo. E acabou não indo pro Einstein porque a lesão dele não foi tão grave assim, tá? Foi grave porque a placa de metal, mas ele acabou ali tendo alta no hospital rapidamente. Vamos continuar na torcida aí pelo senhor Ivan, né, gente? Pra que ele saia logo da UTI e o mais rápido possível volte pra casa e pra sua família bem tranquilo, né? Vamos aguardar mais informações, a gente traz aqui pra vocês. Para os fãs do basquete brasileiro, tem uma péssima notícia. O São Paulo não vai disputar o NBB e terá seu projeto interrompido. O basquete do Tricolor terá uma pausa, um hiato, ok? Não está descartada a possibilidade de retorno nas próximas temporadas, mas isso está condicionado a um patrocinador que queira bancar a categoria. Não é fácil, né? O São Paulo oficialmente anunciou a pausa na categoria do clube.
Lembrando que quem começou esse projeto foi o gigante Carlos Belmonte. Quando o Belmonte estava lá, inclusive, o negócio estava andando bem. Quem diria que eu iria elogiar o Belmonte aqui no canal, hein? Nessa aí não tem como correr, né, rapaziada? O certo é o certo e já era, né? Poucas ideias. O Brasileirão chegou ao final aí da sua 9ª rodada ontem, rodada cheia de polêmica, arbitragem, por aí vai. O Tricolor se encontra na 11ª colocação na tabela atualizada. O São Paulo está com 9 pontos somados após a vitória contra o Grêmio. A campanha é de 9 jogos, 2 vitórias, 6 empates e 1 derrota. Ficou por muito tempo invicto, né? Mas cheio de empate. O próximo jogo do São Paulo pelo Brasileirão será contra o Mirassol sábado que vem às 6h30 da noite no estádio do Morumbi. São Paulo está a apenas 3 pontos do G6, zona da Libertadores, pré-Libertadores no caso, né? Mas também tá a 3 pontos do Z4. Que campeonato maluco, né, gente? Precisamos pegar uma sequência de vitórias para nos afastarmos urgentemente do Z4, né, gente? Vamos focar nos 47 pontos, porque pra mim, um São Paulo de Zubeldia vai ser isso aí mesmo. Então vamos focar primeiro em se livrar da zona de rebaixamento completo, né, sem qualquer risco. E aí depois a gente pode pensar pra algo mais acima, quem sabe, vamos ver, né? E amanhã o São Paulo enfrenta o Náutico pela 3ª fase da Copa do Brasil. É o jogo de volta da fase da competição. O Tricolor venceu o primeiro jogo por 2-1 e joga pelo empate. O São Paulo vem sofrendo de novo com problemas de lesões no elenco, né? Ficamos até um tempo ali sem jogadores lesionados e tal, mas ficamos agora nos últimos jogos, pô, perdemos o Lucas, Marcos Antônio, o Luca, outro Ferreirinha e por aí vai. Luiz Zubeldia, na entrevista coletiva após jogo contra o Grêmio, falou sobre o que esperar do São Paulo no jogo de amanhã, se vai com time misto, se vai com time todo reserva ou se vai com o que tem de melhor. E ele disse o seguinte, abre aspas, colocaremos o melhor possível, vamos ver o desgaste físico, temos que concluir a classificação, será difícil, vamos tratar de ganhar para passar nos 180 minutos, colocaremos o melhor dentro da realidade, fecha aspas, ou seja, ele não confirmou se vai com time misto, se vai com time reserva, vai esperar para ver quem vai ter melhores condições físicas para jogar realmente, né? Porque realmente, gente, é uma situação bem complicada do São Paulo. São Paulo, eu acho que não tem elenco para as 3 frentes, Copa do Brasil, Brasileirão e também ali a Libertadores, mas dá pra ir em frentes em dois campeonatos, eu acho que dá, é bem possível, tá? O Ferreirinha, como eu falei pra vocês ontem, só volta após o Super Mundial de Clubes, lá pra julho. O Lucas também. O Lucas sofreu uma entorse no tornozelo, tá? E o Marcos Antônio passou por exames médicos hoje e já temos o resultado aqui, rapaziada. Marcos Antônio teve diagnosticado aí uma lesão muscular na posterior da coxa esquerda e permanecerá o tratamento no Refis Plus, ou seja, não está entre os relacionados para o jogo de amanhã contra o Náutico. O Luca também fica na capital paulista para tratar dessa entorse aí no tornozelo direito sofrido no último sábado contra o Grêmio e ele continuou jogando até o final da partida, inclusive, né? Ele entrou no segundo tempo, no intervalo, sofreu essa torção, reclamou bastante de dores, mas acabou permanecendo ali no time até o final do jogo no sacrifício, e é algo que a gente tem que parabenizar o Luca, né, rapaziada. Enfim, vamos continuar com as informações aqui, rapaziada, porque ainda temos problemas, né, nessa situação física, porque o Pablo Maia está sem ritmo de jogo. O Alisson com muitos jogos em sequência. Preocupa, obviamente, né? Porque tem aquela questão da sobrecarga. Não vai ter controle de carga pro Alisson, que fez seu 16º jogo seguido. Vai colocar ele amanhã de novo pra forçar, pra sobrecarregar, pra eventualmente ter uma lesão. Então tem que tratar com muita cautela essa situação. Será que não seria interessante dar oportunidades para outros jogadores, como o Luan, como o Negruti, no Campeonato Brasileiro? Vai ter jogo contra o Mirassol, vai manter o Alisson como titular. É uma situação complicada que o Zubeldia tem que lidar. Não é fácil. Então, vamos ver, tomara que ele faça a escolha certa. E aí, nação tricolor, você colocaria a força máxima ou pouparia alguns jogadores? Comente aqui abaixo a sua opinião que eu quero saber. Repito, não é fácil, o Zubeldia tá tentando, né, tem poucas peças sim, isso é um fato, mas vamos ver, então vamos torcer para que ele consiga arrumar uma solução aí importante, né, uma solução que dê jeito. O São Paulo ainda tenta acertar a permanência de Juan Tressoldi. Bom, diferentemente aí de Marcos Antônio, as negociações com o Tressoldi está em andamento, mas bem difícil. Na verdade, a negociação com o Sassuolo, que detém os direitos econômicos do atleta, né, e a negociação complicada
complica bastante porque entrou um personagem novo nessa história. A ideia inicial era o São Paulo estender o empréstimo do zagueiro até o final do ano, jogando assim a obrigação de compra para o ano que vem. São Paulo iria fazer esse reempréstimo, mas já com a obrigação de compra. Só que o Sassuolo diz que tem uma proposta de um outro clube por Juan Tressoldi. Os italianos então começam a fazer jogo duro pelo atleta, até porque se tem mesmo uma outra proposta na mesa, eles vão fazer um negócio virar leilão, né, gente? Isso é um fato, é básico. No Morumbi, ainda se tem um certo otimismo pelo acordo pela permanência aí do Juan Tressoldi, mas a situação não é tão simples como parecia ali no início. O empréstimo de Juan com o tricolor se encerra no mês que vem, e o passe do atleta está fixado em 27 milhões de reais. Muita grana por um zagueiro, inclusive, na minha opinião. O Juan vinha ganhando sequência após a lesão de Arboleda e jogando bem. Inclusive, o Juan está à disposição após se recuperar de dores no joelho. Viajou com a delegação São Paulina na tarde de hoje para Recife, onde amanhã o São Paulo enfrenta o Náutico pela Copa do Brasil, como citado. Enfim, há o risco aí do Juan Tressoldi não ficar no São Paulo, tá? São Paulo tem otimismo? Sim, tem o otimismo, mas o risco de Juan não permanecer ainda é grande, tá, rapaziada? E lembra que eu falei pra vocês sobre Gustavo Medina no São Paulo? No vídeo na semana passada. Naquele vídeo eu ainda falo que essa história poderia ter a ver com a possibilidade de saída do Juan Tressoldi, e o GE afirmou que o São Paulo fez uma sondagem pelo Medina. Ele é titular da Ferroviária e tem contrato até junho deste ano apenas, ou seja, já pode assinar um pré-contrato e chegar de graça ao Tricolor ou qualquer outro clube. Medina foi formado nas categorias de base do Cruzeiro, né? Vem se destacando e chamando a atenção do mercado da bola brasileiro. Mas ainda tem a situação do Alan Franco que está travada, lembra também? Ou seja, poderemos sim ter Gustavo Medina no São Paulo, hein? Ao menos há a possibilidade de o São Paulo abrir negociações pelo jogador, que é novo, é um jogador barato e que vai ficar sem contrato. Então é uma excelente oportunidade de mercado para o São Paulo para contratar um zagueiro jovem, né, 23 anos de idade apenas, um zagueiro que tem potencial muito grande e que pode render uma grana ao São Paulo, além de ajudar desportivamente também, até porque o São Paulo precisará repor o setor em caso de saídas, né? Porque o Juan pode ser que não permaneça, o Alan Franco tá negociando a renovação, mas também tá travada a negociação, e então aparece ali o Gustavo Medina, e realmente aquilo que eu falei no vídeo anterior, quando eu falei do Medina, é o que está acontecendo. O São Paulo vê em Medina uma possibilidade, uma oportunidade em caso de uma não permanência de Juan Tressoldi ou até mesmo do Alan Franco. Você acha uma boa o São Paulo investir e trazer Gustavo Medina? Comente aqui abaixo a sua opinião que eu quero saber, tá? Bom, falando em repor, eu acho que o São Paulo seria bom o São Paulo olhar o meio de campo também, né? Já falei aqui pra vocês que o São Paulo precisa vender alguns jogadores, até porque precisa terminar o ano com superávit e bater a meta orçamentária também, e o Pablo Maia é visto ali como um dos jogadores mais valorizados no elenco. Inclusive, se tinha esperança de uma venda na última janela de transferências, mas não aconteceu. Clubes europeus ainda estão de olho na contratação do volante são paulino. Como eu venho falando pra vocês, desde a lesão do Pablo Maia, né, desde quando ele estava lesionado, propostas chegarão por ele na próxima janela de transferências. Carlos Belmonte não descartou a venda de Pablo Maia e disse o seguinte no All Sport, abre aspas: "Não tenho estratégia para vender atletas, eu preciso vender atletas. O principal para nós é que o Pablo volte a jogar e não tenha lesões. Ele merece tudo de melhor na carreira dele pelo profissional, que está conosco até aqui. Então, se surgir uma oportunidade no meio do ano que seja boa para ele e boa para o São Paulo, a gente não vai ficar chateado porque ele merece essa oportunidade. Se não surgir, também não vamos ficar tristes porque sabemos o quanto ele vai nos ajudar ao longo da temporada", fecha aspas. Para segurar o Pablo Maia, São Paulo precisa negociar outros atletas, né? Aí surge algumas possibilidades de venda, como a do Matheus Alves, Rian Francisco, Lucas Ferreira, Bobadilha, André Silva e por aí vai, né? São jogadores ali que estão agitando o mercado, além das vendas de Rodrigo Nestor e Pablo Maia, e Galopo, que devem acontecer no final da temporada. A dupla está emprestada e provavelmente terá aí seus passes comprados por seus respectivos clubes atuais. Exemplo, né? Se o São Paulo vender o Matheus Alves pelos valores especulados, já dá para segurar o Pablo Maia, mas é aquilo, quanto mais vender, maior o superávit, mais grana pros cofres, né? Enfim, vamos aguardar a próxima janela de transferências, e a próxima janela de transferência, gente,
promete aí ser muito movimentada no São Paulo, principalmente no que diz respeito à venda de jogadores. Vamos aguardar. Você venderia o Pablo Maia? Comente aqui abaixo a sua opinião. E recentemente o São Paulo renovou o contrato de Lucas Ferreira, outro jogador que também desperta o interesse do mercado, tá? O novo vínculo do meia atacante, como eu já falei pra vocês aqui, é válido até o final de 2029. Mas antes da renovação, o Palmeiras tentou dar o chapéu no tricolor e levar nossa joia, gente. É isso mesmo. A informação foi confirmada pelo jornalista Jorge Nicola. Ferreira teve ofertas de Bahia e Cruzeiro, mas de última hora o Palmeiras também teria tentado a contratação. Dirigentes do rival verde topariam inclusive até mesmo cobrir as ofertas ali de Grêmio, de Cruzeiro e também do Bahia. Mas a novela chegou ao fim e com um final feliz para os lados do Morumbi, né, gente? Ferreira, que ganhava 20 mil reais de salário por mês, passou a ganhar cerca de 120 mil reais, além de luvas na casa dos 5 milhões de reais pela assinatura do contrato. Sua multa rescisória para clubes brasileiros é agora de 240 milhões de reais, subiu, valorizou. O Cruzeiro chegou a oferecer um salário de 150 mil reais por mês para o jogador, e luvas na casa dos 10 milhões de reais, maior do que o São Paulo ofereceu para o jogador. O Palmeiras topou inclusive cobrir os valores oferecidos pela Raposa, isso mesmo, mas o Lucas desde o começo deu prioridade ao São Paulo, né? Sempre se mostrou o desejo de permanecer no tricolor. Ferreira é um grande ativo do clube e pode ser vendido para o exterior em breve, rapaziada. A multa rescisória para clubes do exterior é de 100 milhões de euros, 627 milhões e 700 mil reais na cotação atual. A multa subiu, tá? Antes da renovação era de 60 milhões de euros, subiu para 100 milhões de euros, muita grana. Precisando de grana, não descartem a venda de Ferreira não, viu? Ao menos a tentativa aí de chapéu do Palmeiras melou, né? Chora, tia Leila, chora mais, chora na cama que é lugar quente, hein? Ferreira ficou, mas clubes da Europa estão de olho na contratação do jogador e propostas devem chegar por ele no meio do ano, beleza? Vamos aguardar. Obrigado por ficar comigo até aqui. Se gostou, deixa o like, comenta, compartilha. Tamo junto, forte abraço, até o próximo. Fui!